Então, é com muita alegria que a gente inicia hoje o terceiro dia da nossa semana aliás, a última apresentação do nosso terceiro dia da semana de cuidados paliativos, que está tendo presenças muito importantes, discussões bastante interessantes, né? Um momento de bastante troca, de enriquecimento, de compartilhamento entre pessoas. E hoje a gente traz com muita alegria para falar sobre o tema espiritualidade em cuidados paliativos, o Dr. Felipe Moraes, né? Felipe, que é médico, graduado em medicina e realizou a residência médica na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, fez a residência em oncologia pelo ICESP, tem graduação em teologia pelo Centro Universitário Claretiano, é oncologista titular do Hospital 9 de Julho, e pelo que entendi, se não me engano, Felipe, você também tem um vínculo com o HU que remonta aí às origens, né? Se eu não Sim. me engano, Felipe, ele, antes de tudo isso, ele nasceu aqui no Hospital Universitário, né? Então, é muita alegria a gente poder ter, nesse momento também, um filho do HU conversando com a gente sobre um tema tão importante. Então, Felipe, seja bem-vindo, bem-vindo a todos e todas que estão participando dessa noite, que a gente possa ter um momento de muitas trocas, muitas partilhas. Seja bem-vindo, Felipe, a palavra está contigo. Nancy, primeiro, obrigado pelo convite, pela lembrança, né, de estar hoje falando para uma plateia tão seleta, tão especial de pessoas sobre esse assunto absolutamente relevante dentro do cuidado holístico dos pacientes e, evidentemente, de uma maneira muito mais cristalina dentro do contexto de cuidados paliativos, né? Então, eu vou partilhar aqui com vocês minha tela, para que a gente possa apresentar alguns slides, alguns diapositivos, que vão nos ilustrar de alguma forma a nossa apresentação. Espero que todos estejam vendo a minha apresentação, estejam me ouvindo bem. Então, a mim compete nessa aula final dessa semana, que eu imagino ter sido bastante rica em muitos aspectos, falar sobre a espiritualidade dentro do cenário de cuidados paliativos. Né? Esse é um breve roteiro do que nós vamos descrever, então eu inicialmente começo falando sobre o conceito de espiritualidade aplicado ao cenário de saúde, depois seguimos para a espiritualidade dentro de um contexto ético do profissional de saúde, mergulhamos de uma maneira mais clara na interação visceral que existe entre a filosofia dos cuidados paliativos e a espiritualidade. Depois vamos para os diagnósticos de sofrimento espiritual, numa passagem bastante superficial sobre o tema, e por fim, dando algumas pistas, né, de como é que nós podemos abordar esse tema dentro da nossa prática. Né, sem também nenhuma pretensão de oferecer um itinerário completo, mas apenas algumas pistas. Né? Bem, quando nós olhamos para o tema da espiritualidade, eu poderia descrever a espiritualidade de formas muito diferentes para plateias diferentes. Então, se nós estivéssemos falando aqui para seminaristas, estudantes de teologia, certamente o contexto e os argumentos e os pressupostos para você falar de espiritualidade são bastante distintos daqueles que você necessitará usar quando você fala de espiritualidade dentro da academia médica. Tá? E durante muito tempo, nós tivemos um certo gap na literatura de personagens ou de grupos de trabalho que pudessem construir essa ponte. Sempre falo que, na verdade, é reconstruir essa ponte, porque a espiritualidade e os cuidados em saúde possuem fundamentos e possuem origens muito em comum. Isso não deveria ter se perdido, mas por uma série de motivos históricos que vão para além das reflexões dessa aula, se perdeu. E alguns personagens vêm construindo aí de uma maneira mais acelerada, após o ano 2010, talvez, de 10 anos para cá, vem construindo de uma maneira mais científica e mais clara as pontes entre essas duas linguagens, a linguagem da espiritualidade no seu contexto religioso teológico e a linguagem do universo do cuidado em saúde. Então eu começo apresentando talvez uma das distinções mais canônicas, que é a distinção do professor Koenig, no qual ele
distingue a espiritualidade de outras coisas, de outros conceitos relacionados ao humanismo, valor e moral, ou mesmo saúde mental, porque a espiritualidade, no fundo, ela se refere àquilo que é sagrado, àquilo que é transcendente. No mesmo contexto, no mesmo cenário, a Christine Puchalski, ela segue em frente e ela dá à definição de espiritualidade um movimento que eu gosto muito, no sentido de que ela se refere à espiritualidade como um contexto humano, né, como um aspecto próprio da humanidade, de qualquer um de nós, e que se refere à forma como os indivíduos buscam e expressam significado e propósito na maneira como eles experienciam as suas conexões com aquilo que lhe procede, lhe fornece sentido e significado. Então, eu poderia continuar aqui citando outras definições importantes, a definição do Pannenberg e de outros personagens, mas eu quero que vocês entendam que, para que eu possa trazer a espiritualidade para o cenário de saúde, eu preciso trazê-la de uma forma que ela possa ser abordada e discutida dentro do contexto de cada paciente. E para que isso aconteça, eu preciso achar o core, eu preciso achar o coração da experiência espiritual, porque esse core é compartilhado, né? Essa essência do que é a experiência espiritual, que é aquilo que nos torna verdadeiramente humanos, né? Então, conforme nós vamos conhecendo aspectos cada vez mais claros da biologia, nós vamos entendendo que outros seres que compartilham conosco esse planeta possuem sentimentos, possuem emoções, possuem protocolos sociais mais ou menos organizados, né? Possuem padrões de comportamento. Entre os símios, né, você tem até certos padrões de hierarquia social razoavelmente estabelecidos, mas você não encontra entre nenhum outro ser no nosso planeta seres capazes de refletir sobre sua própria origem, de questionar-se sobre a sua própria existência e principalmente de pensar sobre Deus, de pensar sobre o transcendente, de lançar um olhar para além da materialidade em busca de respostas. Percebam que a espiritualidade, ela é um elemento próprio do ser humano, da mesma maneira que a religiosidade. A diferença é que a religiosidade, ela se aplica num cenário talvez um pouco mais cultural, histórico e coletivo do que a espiritualidade. Mas eu sempre evito nas minhas aulas e na minha reflexão teológica sobre isso, fazer uma distinção grosseira entre essas duas coisas. Hoje você tem um grupo não pequeno de pessoas, inclusive no Brasil, que acreditam que a espiritualidade é uma religião livre das amarras opressoras dos tabus religiosos, né? Como se a espiritualidade fosse um novo despertar da humanidade livre das opressões morais da religião. Isso é uma visão muito rasa desses dois fenômenos, porque espiritualidade e religiosidade caminham juntas na maior parte das pessoas. Porque a religião, ela, enquanto experiência vivida e compartilhada no coletivo, ela traz os fundamentos da experiência espiritual, que é claro que é pessoal, que é claro que é própria, que é claro que é sempre subjetiva. Mas nenhum de nós aqui que estamos me assistindo poderá dizer que vive uma experiência espiritual absolutamente única e original, né? Como, por exemplo, viveu o Buda, né? Buda, podemos dizer, mas mesmo ele tem a sua experiência espiritual baseada em certos pressupostos de grupos religiosos com o qual conviveu. Então, nenhum de nós cria uma espiritualidade do zero. Nossa espiritualidade, ela sempre se prefigura a partir de certos pressupostos religiosos. Eu gosto sempre de dar um exemplo nas minhas aulas sobre o conceito de Deus. Tá? Então, quando a gente fala assim, primeiro, quando a gente usa Deus no singular, eu já estou partindo de um pressuposto religioso, mesmo que eu não queira, né? E quando eu falo, por exemplo, pergunto para os alunos assim, Deus é bom? E as pessoas me respondem, é óbvio que sim. Eu falo, olha, esse é um conceito religioso que não te pertence. O conceito de que Deus é bom é um conceito de um grupo religioso, né? Nós podemos pegar, por exemplo, entre os egípcios, sua cultura religiosa não pressupunha nem mesmo um único Deus e nem tampouco que fosse necessariamente bom.
o que nós vamos ver também nas religiões dos gregos, dos romanos, dos assírios, né, dos babilônicos, enfim. Não temos tempo para dissertar sobre isso, mas quero que vocês entendam que há uma ligação, um vínculo visceral entre espiritualidade e religiosidade. Ainda que nesse espectro você possa ter pessoas extremamente religiosas, com uma espiritualidade talvez não tão aflorada, e pessoas muito espiritualizadas que sejam pouco religiosas. Mas esses dois extremos, de uma forma geral, costumam ser exceções dentro do contexto da maioria dos pacientes. A maior parte dos nossos pacientes não distingue espiritualidade de religião, vive a sua espiritualidade dentro de um contexto religioso, mais ou menos formulado, muitas vezes apenas baseado em certos pressupostos culturais herdados, mas vive um conceito de Deus, pelo menos um conceito de transcendência, pelo menos no Brasil, praticamente imerso dentro de um cenário de elementos cristãos, na ideia de um Deus único, de um Deus pessoal, que ama a todos, enfim. Bom, a espiritualidade, mas você vai me perguntar, Felipe, o que eu tenho a ver com isso? O que cuidado paliativo tem a ver com isso? Antes da gente chegar em cuidado paliativo, veja, eu falei para vocês de espiritualidade no sentido de busca de sentido, no busca de propósito, em busca da quintessência daquilo que somos. Isso tem tudo a ver com saúde, pessoal, porque eu não posso distinguir a saúde como um elemento apenas biológico, como apenas um elemento definido e estruturado a partir da sincronia de diversos elementos anatômicos e bioquímicos. Não. A saúde se refere à existência humana como um todo. E nesse sentido, né, a saúde ela depende da qualidade dos vínculos que os seres humanos estabelecem entre si com as realidades ao seu redor. Ela depende da maneira como o ser humano se percebe e vive e experiencia a sua própria vida. Então, para que eu compreenda o sofrimento de um ser, é preciso investigar suas relações, seus vínculos e aquilo que a Annette Ruese chama de ambiente imundo do ser. Bem, isso é chover no molhado para a plateia que nós temos hoje, de que a espiritualidade ela se insere dentro de uma visão mais ampla de saúde. É claro que o modelo assistencial que eu escolho em saúde, ele será mais restrito a aspectos biomédicos, podendo se alargar para aspectos psíquicos e aspectos sociais. E digamos que boa parte da medicina talvez navegue bem num cenário que pelo menos inclua essas três facetas do cuidado em saúde. Mas, dentro de uma ideia de um cuidado holístico, e isso está no coração da filosofia dos cuidados paliativos, a espiritualidade é inevitável. Ela é um espectro do cuidado irrevogável. Né? E se nós pensarmos, aqui eu vou apresentar para vocês o Código de Ética Médica, que é o único código de ética que eu conheço, o único que eu li. Lá está escrito, o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deve agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. Ora, se o cuidado é para a saúde, o cuidado holístico é um dever moral. Então, esse cuidado ele se estende para além do cuidado físico e se aplica também à espiritualidade. Nessa perspectiva, a espiritualidade ela não é uma questão opinião pessoal, ou uma vontade idealista, ou podemos dizer assim, algo de alguém que é extremamente religioso. Um olhar sobre as questões próprias da existência do ser humano faz parte de uma medicina bem feita. Particularmente em pacientes graves, em pacientes em crise existencial, em pacientes diante da morte, aonde o melhor modelo de cuidado é um modelo holístico. E é claro, de novo, eu falo para uma plateia de pessoas que se interessam por cuidados paliativos, estão envoltos ao redor, estão envoltos, né, nesse sentimento, né, essa áurea dos cuidados paliativos. Deixa eu falar para vocês de alguns elementos curiosos, né? Na Igreja Católica, o Papa
ele e alguns outros personagens da alta hierarquia, mas isso fica bem evidente na figura papal, ele usa uma capa, um manto que cobre os ombros, feito de lã pura, né? Uma lã feita de um determinado tipo de carneiro, feita num lugar específico, enfim. E essa lã, esse instrumento litúrgico que vocês estão vendo, ele recebe um nome, chama pallium. E esse pallium, essa capa ou manto feita de lã pura que cobre essas figuras religiosas, elas remetem a um simbolismo cristão do cordeiro que é carregado nos ombros pelo pastor. Então sempre me chamou muita atenção essa origem, né? Essa ideia de um cuidado paliativo, ou seja, um cuidado de carregar nos ombros, um cuidado até salvífico, numa expressão um pouco mais afeita aos teólogos, né? Um cuidado quase que salvífico, no sentido de que você está dando a sua própria vontade, não só fazendo isso como um trabalho, como uma coisa maquinal, né? Mas todo o seu ser está envolto no cuidado. Caros, isso está à flor da pele em cuidados paliativos, né? Porque eu sempre falo para os alunos, para os residentes, nós não podemos permitir que os cuidados paliativos se tornem apenas uma especialidade médica. Muitos ficam assustados quando eu uso essa expressão, mas nós temos que lutar diariamente para que o cuidado paliativo não se torne uma especialidade não se torne apenas uma especialidade como a nefrologia, como a pneumologia, como a nutrologia. Cuidados paliativos, as mães do cuidado paliativo, a Kubler-Ross, a Cicely Saunders, elas nunca entenderam o cuidado paliativo como uma especialidade médica. Elas sempre entenderam o cuidado paliativo como uma nova filosofia, como uma nova forma de olhar o sofrimento do outro e interessar-se e agir para com esses seres humanos de uma forma empática, num cuidado que fosse para além da técnica, com excelente técnica, mas para além da técnica. E não pretendiam elas que isso estivesse restrito aos hóspices, né? Pretendiam elas que isso, na verdade, fosse uma verdadeira virada educacional, cultural, nas gerações de enfermeiros e médicos que sucederam a elas. Infelizmente, em alguns cenários, o cuidado paliativo virou uma especialidade, que você chama, como qualquer outra, e nós perdemos um pouco o entusiasmo, sendo sincero, em educar os mais jovens, em levar essa cultura e impregnar a formação médico, técnico em saúde com esse olhar. Não que você vai exercer cuidado paliativo em todos os campos de atuação do cuidado em saúde, mas os pressupostos, os preceitos podem ajudar a um cuidado mais humano em vários momentos da assistência em saúde. E aqui está elas, né? A Cicely Saunders, que em 1964 cunha o termo dor total, no qual ela traz o cuidado espiritual, o bem-estar espiritual, como um elemento determinante e determinado pela dor. Tá? E veja que os elementos que ela coloca dentro do sofrimento e do bem-estar espiritual estão relacionados justamente àquela definição que eu apresentei a vocês. No contexto de transcendência, no contexto de esperança, de incertezas, de sofrimento. Né? Porque diante da dor, diante da perda da capacidade funcional, da perda da saúde, o ser humano sofre. Porque nós nos vemos verdadeiramente como nós somos, frágeis, impotentes e finitos. E veja, a nossa vida é moldada, nós somos enganados o tempo todo, tanto pela mass media, quanto pela sociedade, quanto pelos elementos de consumo, no sentido contrário. Ou seja, nós não somos frágeis, nós somos poderosíssimos, somos fortíssimos. Nós dominamos a natureza como nunca antes se dominou. Né? Nós não somos impotentes, nós somos potentes, nós temos hospitais gigantescos, UTIs maravilhosas, cada vez profissionais que prolongam e cuidam da vida de gente até 90, 100 anos. Né?
Nós somos finitos, finitos que nada, ninguém morre. Né? A morte, a Maria Júlia Kovacs usa essa expressão, uma morte interditada. Né? Durante muito tempo não se falava da morte, e ainda hoje, de alguma maneira, a morte fica sempre nos cantos, né, da sociedade. Então, a doença, e particularmente nos pacientes que estão em acompanhamento com cuidados paliativos, ela se torna uma realidade que se impõe. E ela desperta a nossa verdadeira natureza. E a maneira como nós lidamos com esse sofrimento de perda das nossas expectativas de autorrealização depende intrinsecamente da saúde da nossa espiritualidade, de como a nossa vida interior está organizada. E, meus amigos, vocês verão que não é incomum que hoje você encontre pacientes graves aos 70, 80 anos de idade, que não tem nenhum preparo ou pouquíssimos recursos de interioridade e de espiritualidade para lidar com a sua própria morte. E veja, isso é tão grave que desemboca em sofrimentos existenciais, a gente vai falar isso no Congresso de Cuidados Paliativos desse ano, em sofrimentos existenciais que perturbam todo o cuidado. Alguém que não tem esperança é alguém desesperançado. E não é morfina, midazolam que vai paliar isso. É cuidado. E como eu comentei, né, o sofrimento, na medida de que ele ameaça a plenitude do cumprimento das nossas intenções, da nossa integridade, né, ele nos chama à espiritualidade, ele nos conclama. E quando ele não encontra uma espiritualidade capaz de responder, né, ele leva a distúrbios da espiritualidade. Então, eu gosto muito dessa frase. O adoecimento e a perspectiva da morte colocam em xeque valores fundamentais de sentido e significado da própria vida. Horas. E é aí que eu preciso da espiritualidade. Preciso de um espaço interior que me permita sentir-se humano, vivo, esperançado, valorizado, mesmo quando eu estou na pior das circunstâncias. E é claro, o grande paladino dessas reflexões é o Viktor Frankl, cuja obra eu recomendo a qualquer profissional de saúde de boa fé. Leia tudo que esse homem escreveu. Talvez o seu livro mais acessível para nós, meros mortais, seja Em Busca do Sentido, mas depois ele publicou outras obras, O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, além de obras muito mais técnicas no campo da logoterapia, que foi uma escola de psicoterapia que ele próprio desenvolveu. E aqui está. O que a gente lida no cotidiano do sofrimento espiritual em pacientes cuidados paliativos? Culpa, desesperança, preocupação sobre o pós-vida, conflitos dentro do seu sistema religioso, perda da fé, crise na relação com o divino, conflitos muitas vezes entre o que a religião prega e o tratamento que ele precisa ou não fazer, o afastamento, o isolamento da sua comunidade religiosa, proselitismo. E nós precisamos ter um ouvido empático e atento a essas demandas para que possamos, ainda que não sejamos capelões, dar um encaminhamento, uma abordagem inicial a isso, de uma maneira precoce, trazendo à tona o sentido, a questão do sentido de vida e trazendo à tona detalhes da espiritualidade. E eu não preciso aguardar que o paciente fique muito grave para trazer isso à tona. O ideal é que a abordagem da espiritualidade faça parte de um olhar já completo desde o início, desde a construção dos primeiros vínculos entre o paciente e os profissionais de saúde. Existem vários questionários pré-programados que lidam sobre isso, como, por exemplo, o questionário FICA, né? Aqui estão as perguntas. Então, o F se refere à fé, o I se refere à importância desse assunto nesse momento, o C se refere à comunidade e suporte, e, por fim, fica sempre a pergunta,
de que maneira nós podemos contribuir, podemos adentrar nessas realidades com os nossos pacientes. Então, aqui vocês estão vendo uma tabela, a maneira como isso pode aparecer num prontuário, né? Cada hospital, cada paciente, cada hospital, cada profissional vai fazer do seu jeito, mas existem vários modelos na literatura que nos ajudam a abordar, a trazer, através de uma anamnese objetiva e estruturada, elementos da espiritualidade que me ajudem no cuidado. E o próprio NCCN, que é uma publicação muito objetiva dentro da oncologia, que é a minha área de atuação, já manifesta há muito tempo dicas e pistas de comportamentos e de abordagens que talvez sejam relevantes dentro da incorporação da espiritualidade no conjunto do cuidado. Então, percebam que para nós, dentro dos cuidados paliativos, a doença como fonte de sofrimento, ela nos inquieta sobre o sentido, sobre o propósito, e isso está intimamente relacionado à espiritualidade. E a espiritualidade, como recurso terapêutico interior, pode auxiliar num processo de significação e superação das mais diversas circunstâncias. Na visão do Viktor Frankl, de qualquer circunstância, e quantas circunstâncias dramáticas e terríveis nós não vemos dentro do cenário de cuidados paliativos. Tá? E aqui eu deixo para vocês essa frase, né? É sublime, do professor Marco Túlio de Estes Figueiredo, com o qual eu tive a honra e a oportunidade de aprender cuidados paliativos, ainda quanto aluno, né? E ele traz muito essa questão de quanto estar ao lado daquele que sofre, estar ao lado daquele que morre, é um elemento, é um momento fundamental, sublime da nossa atividade como profissional de saúde. E que a espiritualidade possa compor parte dessa experiência. Caros, eu espero ter feito uma cobertura inicial, né? Eu entendo que nesses meios digitais a nossa atenção é realmente curta, então eu compreendi a minha fala inicial por mais ou menos uns 30, 35 minutos, para que a gente possa ter um tempinho de debate, de partilha de experiências. Eu deixo a vocês duas obras que, para mim, são obras muito importantes dentro do contexto da espiritualidade no Brasil. Eu sempre me inquietei de que a literatura que a gente tinha ou era uma literatura específica demais, científica demais, ou era uma literatura em inglês que muitas vezes é inacessível para uma boa parte, ou uma parte relevante dos profissionais que atuam na área de saúde. Então, nós publicamos duas obras importantes, eu e um grupo de estudiosos. Essa é a primeira, Espiritualidade e Oncologia, Conceitos e Prática, da editora Ateneu, uma obra bem objetiva, bem prática, para o dia a dia mesmo de quem atua em cuidados paliativos em oncologia. E mais recentemente, em 2021, nós publicamos um tratado de espiritualidade e saúde. Essa é uma obra muito robusta, com mais de 50 autores, uma obra brilhante, ao meu ver, né? Não é fruto só do meu trabalho, é de muitas outras pessoas, e pode servir como base para grupos de estudo, para aulas, enfim. Uma obra realmente muito interessante, inédita e de vanguarda no cenário brasileiro. Tá? Eu deixo aqui meu contato no Instagram, eu publico com alguma frequência alguma coisa no campo da espiritualidade por lá, e fico à disposição para nós debatermos e falarmos um pouquinho sobre as nossas experiências. Muito obrigado a todos. Obrigada, Felipe, pela sua apresentação, por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente, sua experiência também. A gente vai abrir agora para quem quiser participar, quem quiser estar colocando suas questões, se inscrever, abrir o microfone e estar falando, mas também gostaria depois de te ouvir um pouco mais também, falando sobre essa experiência no dia a dia, né? Quando a gente está fazendo atendimento, então, de que forma a gente pode estar abordando já o tema espiritualidade? Pensando que muitas vezes os serviços não têm uma área estruturada de capelania, e a gente também entende que a espiritualidade, ela
pode ser um tema trabalhado por todos os profissionais, né? Aqui a gente tem representantes de profissionais de várias áreas. Então, quais as pistas, além do que você já colocou, mas que pode também nos auxiliar, né? De como abordar para que não seja, para que a espiritualidade seja incluída, né? Como um tema como para os usuários não é muito comum, para o paciente não é muito comum ouvir um profissional de saúde falando sobre esse tema, então às vezes pode soar como algo que assusta, né? Nossa, por que está me perguntando sobre isso? Será que eu vou morrer? Né? Então, para você também nos dar algumas dicas sobre isso, e quem tiver interesse já de fazer a sua inscrição, pode estar levantando aqui a mão que a gente vai abrindo a palavra também. Obrigada. A sua pergunta é muito importante, Nancy. Acho que essa é a pergunta mais comum depois das nossas aulas, né? Que é, Felipe, como é que eu faço na prática? Né? São 3 níveis de assistência espiritual: nível primário, nível secundário e nível terciário. O que é o nível primário? O nível primário é o que talvez a maior parte dos hospitais tenha. Você tem algum grau de cultura, no sentido de que as pessoas ouvem, pelo menos, o paciente quando ele traz uma demanda religiosa à tona. Você tem grupos de capelania soltos, esparsos, que podem ser acionados pelo telefone, pela enfermagem, pela equipe de hospitalidade. E você tem, de alguma maneira, elementos ou espaços religiosos dentro das instituições. Então, esse é um nível primário de assistência. Mas veja, ele é um nível que parte sempre de uma demanda ativa do doente. Então, o paciente, ele manifesta: olha, eu quero uma visita de um pastor, eu quero uma visita de um padre, ou eu quero ir à capela, né? Eu quero um momento para eu fazer uma meditação. E tem aquele cuidado da beira-leito, o cuidado de ouvir, né? Você está no leito, alguém fala: doutor, estou com medo de morrer, enfim. Você tem um espaço de uma assistência que é uma assistência desorganizada e altamente dependente da demanda do doente. Bem, isso é o que tem na maior parte dos hospitais. Tá? E tem hospital que já nem tem isso. Tá? Tem hospital que já nem tem isso. Né? Você destruiu a capela, torna a capela alguma outra coisa, cria uns espaços que são chamados de ecumênicos, mas não tem nada de ecumênico. Na maior parte das vezes, é só uma desculpa para tornar os espaços ainda menores. Parece um banheiro, às vezes, no lugar, né? Não é raro que as pessoas usem esses espaços para outras coisas, para fazer reuniões, enfim. É uma pena ver, mas a gente ainda vê isso acontecer, mesmo em grandes centros como São Paulo. Quer dizer, você tem um crescimento cultural da importância, mas quando você chega na gestão do hospital, propriamente, você tem uma destruição do sagrado dentro do espaço hospitalar, né? Como se isso fosse, de alguma maneira, benéfico para alguém, ou como diria esses dias um capelão me inquiriu sobre um elemento. Ele tinha um capelão católico, e num corredor do hospital tinha uma imagem lá de Nossa Senhora, né? E a gestão do hospital decidiu que tinha que tirar aquilo lá de lá, né? Em respeito às pessoas que não são católicas. Falei: ora, as bolas. Como é que alguém pode se ofender que tem ali um elemento religioso de uma outra pessoa que não é o seu, né? No momento em que o que se discute na maior parte do cenário da sociedade é justamente a pluralidade, né? Então, se a pessoa acha que aquilo é ofensivo de alguma forma, simplesmente não olha, não pega aquele corredor e lute, ou peça, ou solicite, porque, evidentemente, talvez em um outro corredor do hospital possa ter um outro elemento religioso da sua própria religião, por que não? Né? Então, mas, ao meu ver, pasteurizar o ambiente hospitalar dos elementos religiosos não ajuda ninguém, né? E também não torna o hospital melhor. Eu dou um exemplo para você. Quando eu vou ao Albert Einstein ver algum paciente ou para dar aula, né, é um hospital judeu. Albert Einstein é um hospital judeu. Todo mundo aqui sabe disso, né? E antes de você entrar em qualquer sala, tem um pedacinho da Torá na porta, né? Eu não vejo ninguém se ofendendo com isso. Para as pessoas que aquilo faz sentido, né? E ninguém deixa de frequentar o Albert Einstein porque tem um pedaço da Torá na porta dos consultórios, né? As pessoas estão lá em busca de excelência de cuidado, não estão
muito preocupado. Mas para uma parte da população que frequenta ali, a presença daquele elemento é muito importante. Bem, então acho que esse é o primeiro elemento, é cuidar bem para que a assistência, pelo menos a assistência primária, pelo menos para que o sagrado tenha algum espaço de afloramento dentro do hospital e o hospital não se torne um copo de leite pasteurizado. Né? Bom, segundo ponto, é que a gente possa, numa assistência secundária, definir protocolos dentro das equipes assistenciais, pelo menos para as anamneses espirituais. Pelo menos para que os elementos do cuidado espiritual possam ser obtidos dentro da anamnese. Então, eu recebo um doente em cuidados paliativos primeira consulta, faço todas aquelas anamneses gigantescas de cuidados paliativos, e lá tem um cantinho, não é longo, sobre espiritualidade. Qual é a sua fé, quais religiões que você frequenta, que tipo de coisa você lê, que tipo de coisa você faz para rezar, para meditar, quais são seus espaços de encontro com a vida interior, enfim, tem uma série de perguntas, vai além do nosso escopo. Um outro elemento no cuidado secundário é a interação com a equipe de capelania, é a aproximação entre os capelões voluntários. A gente, infelizmente, na maior parte dos hospitais, não tem interesse nem orçamento para a contratação de capelões profissionais, mas nós temos bons capelões católicos, bons capelões evangélicos, bons missionários espíritas. Mais recentemente, nós temos até alguns representantes da Umbanda que têm feito visitas a pacientes hospitalizados. Então, precisamos se aproximar dessas pessoas, para que elas façam parte, de alguma forma, da equipe de saúde, né? E é o que eu sempre falo. Você incorpora essas pessoas, é bom para todos, porque elas talvez vão conseguir fazer um cuidado espiritual melhor e nós vamos conseguir fazer um cuidado em saúde também melhor com a ajuda delas, né? E, por fim, é um estágio terciário de assistência, que é quando eu já estou falando de discussões multidisciplinares, com a presença de capelões treinados, com a estruturação de atividades dentro do hospital de promoção da espiritualidade, de promoção de momentos de oração, enfim, aí a gente está falando de um cenário bem mais ideal, né? Agora, precisa começar a criar cultura, você precisa fazer bem a base da pirâmide, para depois você ir subindo, escalonando. E pouquíssimos serviços no Brasil conseguiram ou conseguem caminhar nesse sentido. Obrigada, Felipe. A Paula levantou a mão. Paula, pode abrir o microfone, esteja à vontade. Muito obrigada. Muy boa noite. No sé falar mucho portugués. Quisiera agradecer, soy de Chile, soy enfermera y estoy muy agradecida. Yo trabajo en una universidad con estudiantes de cuarto año en la disciplina de gerontogeriatría. Y en esa disciplina a mí me toca dar el aula de espiritualidad en personas mayores, espiritualidad en cuidados paliativos. Así que con la persona que estudia e investiga la sigo. Entonces sigo a Cristina Puchalski, por ejemplo, sigo a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos de la SECPAL, al doctor Enrique Benito, que también tienen llevan un camino muy recorrido, y ahora estoy muy agradecida por usted, doctor Felipe Moraes, porque ahora quiero comprarme su libro. Entonces esa es la primera pregunta. ¿Dónde me puedo comprar su libro? Porque estoy muy interesada. En este momento yo estoy estudiando un doctorado en la Universidad de Sao Paulo, estoy acá ahora, y mi tema también está vinculado con el alivio del sufrimiento, ¿ya? En cuidados paliativos, pensando también en este alivio del sufrimiento espiritual, pero por ahora lo tengo amplio. Entonces, ahí va otra. Antes de hacer la pregunta, que lo que usted comentaba, esto de que no solo en paliativos, pienso que ese autocuidado espiritual, desde ahora para nosotros, es una necesidad.
porque así como usted comenta que a los 70 años una persona a veces no tiene recursos interiores, creo que es un llamado a que todos empecemos a buscar nuestros recursos interiores, recursos espirituales que nos ayuda, que nos preocupa, que nos alegra, conocerlo ahora, porque a mí me toca estar con personas mayores y uno los ve desesperanzados, solos, sin sentido de vida, y de verdad que se puede trabajar desde ahora para que a nosotros, no nos pase después. Bien, y entonces ahora yo quería preguntarle, doctor, ¿cómo usted ve, cómo usted puede darse cuenta de que alivió el sufrimiento de las personas? Perfeito, perfeito. Bom, a primeira pergunta é muito mais fácil que a segunda. As nossas obras aí vão bem pelo site da Amazon Brasil, então no próprio site da Amazon tem acesso a esses livros. Perfeito. Então, Perfeito, e habitualmente com preços convidativos. Bem, então esse é o ponto. Agora o segundo ponto, quer dizer, é como avaliar, se eu entendi bem a pergunta, é como avaliar que eu aliviei o sofrimento. É isso? Quer dizer, como é que eu reconheço que eu consegui ajudar? É isso? Claro, que yo conseguí el objetivo de los cuidados paliativos. El objetivo es aliviar el sufrimiento. Es uno de los, y mejorar calidad de vida, en fin, pero el objetivo, uno de los objetivos en cuidados paliativos es aliviar el sufrimiento. Y yo estoy buscando eso porque disminuimos la ansiedad, disminuimos la depresión con las intervenciones, disminuimos la parte psicológica. Sim. No sé si me explico. Entendi. Não, para mim está claro. Existem 3 necessidades espirituais fundamentais: amor, perdão e sentido. Então, no coração das necessidades espirituais estão esses 3 elementos. Quer dizer, todos nós precisamos amar e nos sentir amados, precisamos perdoar e nos sentir perdoados. Quer dizer, isso é uma característica daquilo que a gente vai chamar de redenção, né? Todos nós queremos morrer em redenção, né? Tanto que a maior parte das religiões, e particularmente o cristianismo, acentua de uma maneira muito forte a questão da misericórdia, né? Do perdão. E, por fim, o sentido e propósito de vida. Então, a maneira como a gente consegue avaliar, Paula, o nosso cuidado espiritual é acompanhando subjetivamente de que maneira a capacidade do paciente de amar, perdoar e conectar-se com as suas fontes de sentido evolui e se desenvolve. Então, se você tem um paciente que vivia um momento de revolta diante de Deus, um momento de perda da sua fé, e você percebe que agora ele começa a acolher o capelão de uma forma melhor, ele começa a reconectar-se com suas fontes de sentido, ele começa a retomar seus momentos de oração, sua vida religiosa, ele começa a se reconciliar com a sua família em diversos cenários, ele consegue voltar a estar presente com seus filhos, com seus pares. Essas são medidas indiretas de um certo reavivamento da vida interior. Você não tem como objetivamente medir o efeito completo do cuidado espiritual. Esse é o grande desafio e a grande beleza, né? Você não tem como avaliar exatamente qual é a profundidade com que você toca a alma das pessoas. Mas você pode avaliar, de acordo com o comportamento daquela pessoa depois da tua intervenção, se ela está sendo benéfica ou não, né? E esses comportamentos giram ao redor desses 3 elementos: amor, perdão e sentido. Perfecto, muchas gracias, doctor Felipe. Y a mí también me pasa, así como conversando, que si la persona uno la ve inquieta, pero después llega un momento, a mí me tocó estar en España, en el Hospital Laguna de Madrid, haciendo un voluntariado en cuidados paliativos. Y a veces uno ve a la persona que está inquieta, pero llega un momento que la persona entra en un estado de paz, que alcanzó. Entonces como que de repente yo pienso que ese estado de paz,
ese estado de aceptación. Mientras yo no acepto, yo sufro. Pero cuando ya acepto, me quedo tranquila. Entonces, ahí estoy buscando ese tipo de evidencia y uno lo percibe, uno lo ve, uno lo experiencia, esa sensación de paz. Pero hay veces que no todos lo consiguen y finalmente mueren inquietos. Sim. Por lo tanto, creo que el desafío es para todos y muchas gracias. Muito obrigada, Dr. Felipe. Perfeito. Acho que assim, essa serenidade, essa experiência de paz, nasce da capacidade de construção de um sentido, né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo prático, né, a figura de Teresa de Lisieux, né, que os católicos vão chamar de Santa Teresinha de Lisieux. Teresa de Lisieux é uma jovem moça de 24 anos que morreu num Carmelo, num mosteiro religioso francês, vítima de tuberculose, e à beira da morte, a única coisa que ela conseguia era agradecer e dizer às noviças e irmãs de Carmelo que não se inquietassem, porque ela passou a vida toda dedicando a sua existência a uma relação espiritual com Deus, na figura, dentro do seu contexto religioso, de Jesus Cristo. E que ela simplesmente estava indo de encontro a ele. E isso faz com que a morte deixe de ser essa coisa assustadora que é na nossa sociedade materialista, porque na sociedade materialista a morte é o fim de tudo. A morte não tem nenhum sentido. Na nossa realidade da televisão, da internet, a morte não tem nenhum sentido, porque na morte acaba tudo. Acaba o Instagram, acaba as férias em Dubai, acaba os perfumes importados, acaba tudo. Né? Então a morte no universo materialista ela é absurda. Mas no universo onde a espiritualidade se compõe, a morte pode adquirir os mais diversos significados e símbolos e trazer tranquilidade e paz. Então, por exemplo, um espírita que tenha tido uma vida muito positiva pode encarar a morte como finalmente, puxa, vou subir mais um degrau, minha próxima encarnação, certamente eu vou ter novos aprendizados, mas sair dessa existência com aprendizados que vão colocar minha alma já num outro patamar evolutivo. Né? Então, interpretar e dar sentido à morte, de alguma maneira, é papel, e papel único, do caminho espiritual. Galeta. Olá, bem, boa noite a todos aí. Felipe, eu não te conhecia, gostei muito de te escutar. Eu trabalhei no HU um tempo atrás, sou professor hoje de obstetrícia na Faculdade de Medicina da USP, e me tocou muito várias coisas que você falou aí, né? E principalmente a questão que não é uma questão de especialidade, né? Que todo mundo deveria estar trazendo isso. E é interessante que, por exemplo, acho que a minha especialidade, a obstetrícia, fica difícil, né? Inicialmente você pensar em cuidado paliativo, né? Porque tem muito a ver com o nascer, com a vida, mas temos trabalhado nos últimos anos com a questão de malformações fetais, que a gente sabe que vai morrer, que é incompatível com a vida, né? E a gente tem trabalhado um pouco com isso. E eu vejo o quanto que os alunos ficam impressionados quando eu digo isso, que tem, né? Eu falo, nossa, é verdade, e eles querem muito saber, e é uma experiência muito importante, impactante para eles, o que você dizia que é sublime, né? Você poder dar uma ajuda nisso nos eleva a outro nível em termos de profissão, né? Somos profissionais melhores, isso eu vejo com os alunos, né? E a experiência para o paciente também é muito outra. E eu acho que tem muito que caminhar. Eu estou numa área que está começando agora, acho que em clínica médica, em clínica cirúrgica, a coisa está andando há mais tempo, porque é lógico que o fim da vida ali está muito mais perto do que para a obstetrícia, mas eu achei fundamental o que você colocou nível primário, secundário, terciário, né? Que pelo menos tenha o mínimo ali, que as pessoas saibam fazer alguma pergunta sobre espiritualidade,
e possam ter contato com o capelão. E o que a gente vê muitas vezes que é até difícil para o capelão. Já tivemos situações, até mesmo no HU, né, Nancy, de capelão querer entrar e não conseguir. Né? Quer dizer, o mínimo, né? Quer dizer, tem uma pessoa religiosa que quer entrar, quer fazer um contato, e como que isso, em hospitais até particulares, como que esse espaço sagrado fica meio de lado, né? Até difícil de achar onde está aquilo. Isso. Geralmente fica atrás da cantina. Tem a cantina, aí tem umas cadeiras, tem uma máquina de café escondida, tem uma placa escrita capela. Você mal consegue sentar porque o negócio é do tamanho de um banheiro, né? Parece o mais importante ter a plaquinha, que é uma capela, do que realmente ter um espaço, né? Isso, porque tem as questões de acreditações, que você tem que ter esses espaços. Tudo. Temos aqui a nossa capela, não importa, né? E sempre é um espaço frio, vazio e sem... até humanamente falando, é um espaço muitas vezes até desagradável, né? Quer dizer, você não abre espaço para o sagrado. E eu acho que isso é essencial de ter símbolos, né? Aliás, outra coisa que eu achei incrível, que eu não sabia, o pallium, né? Pô, agora que eu me dei conta que o pallium tem a ver com palio, com paliativo. Sim. A importância dos sinais, né? E de como que os sinais faltam, né, no nosso dia a dia. Porque vai ter algum momento que aí o tempo, que é o Cronos, para a pessoa que está morrendo, está se encontrando com o Kairos, né? Ou seja, tem que ter uma abertura que é simbólica para que ele tenha contato com o outro lado, né? Como que eu estou aqui, depois da sua fala, pensando que devemos ter mais espaços significativos nos nossos hospitais. E eu acho que é o primeiro caminho, né? Porque sem isso, como que o paciente vai querer, onde ele vai, quando ele precisa conversar com Deus, né? E consigo mesmo. Eu sempre gosto de falar que a relação entre a espiritualidade e a religiosidade e o mundo da saúde foi aquilo que o Dostoiévski vai discutir nos Irmãos Karamazov sobre o fraticídio. Quer dizer, é o filho que matou o pai. Né? Porque os hospitais, eles são frutos eles são frutos de uma história que remonta a contextos religiosos, seja no Oriente ou no Ocidente. Né? As primeiras casas de saúde exclusivamente eram fundadas por grupos religiosos, cujo interesse era o cuidado com o ser humano. De repente, isso digamos assim, internalizado isso se torna laico, né? O que eu não tenho nenhuma oposição a isso, pelo amor de Deus. Mas depois de um tempo, não é só laico, é antirreligioso, porque encara a religião como algo obscurantista, né? Como algo que, de alguma maneira, impede o progresso da ciência. E a ciência age, assim, os hospitais agem de uma forma quase que reativa a elementos religiosos. Né? Só para citar mais uma dessas minhas observações, eu trabalhei num hospital católico em São Paulo, um hospital muito católico, gerido por padres, onde tem um capelão muito ativo, um hospital denominacionalmente católico e na prática católico também. Mas um belo dia, eu trabalhei lá por algum tempo, um belo dia eu perguntei para o padre responsável pela capelania do hospital por que não tinha em nenhuma televisão do hospital o diacho de uma missa ou a televisão sintonizada em algum canal religioso. Não estou dizendo que todas as televisões abertas do hospital têm que estar conectadas em conteúdo religioso, pelo amor de Deus. Mas não tinha nenhuma. Então, claro, dentro dos quartos, cada paciente põe na televisão o que quer, mas nos espaços comuns, você não tinha nenhuma televisão conectada em algum tipo de conteúdo religioso ou espiritual, que seja. Num hospital denominacionalmente religioso, gerido por padres. Né? E foi o que provocou essa minha provocação. No fim, eles ligaram algumas televisões em alguns canais religiosos, e era muito interessante, porque você tinha acompanhantes de pacientes que saíam dos quartos na hora da missa e iam assistir a missa nessas antessalas que agora estavam passando, né? Porque ele não queria acordar o paciente, enfim. Então, é só um exemplo, né, professor, para a gente entender que
O sagrado, ele tem que achar espaço e encontrar voz dentro dos hospitais. O hospital, ele tem que ser um espaço de hospitalidade, de acolhida, tem que ser como nossa casa, né? Os hospitais precisam parecer casas e pararem de parecer shoppings, tá? Os hospitais precisam parecer casas, precisam ser espaços de acolhimento, espaços de convívio, espaços onde os elementos que compõem a realidade humana, toda ela esteja incorporada. O que não acontece num shopping. Então, em busca de arquitetos, em busca de hospitalidades, né, em busca de gestores que estejam mais preocupados com hospitais que pareçam casas, pousadas, né? Eu sempre falo, a gente às vezes viaja, vai para uma pousada, né? A gente pode até estar meio doente, meio gripado, mas ninguém quer voltar de uma bela pousada, né? E é engraçado que às vezes a gente vai para os hospitais, o doente não vê a hora de sair dali, né? Então a gente está falhando em algo, né? E não tem a ver só com qualidade de comida ou com os tratamentos em si, né? Tem a ver com hospitalidade. Oi, doutora Carla e Muriel. Oi, acho que seu áudio estava fechado. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Bom, primeiro, Felipe, queria agradecer. Meu nome é Carla, eu sou médica clínica paliativista. Eu não sei, mas eu tenho a impressão que você foi meu interno. Pode ser. Será? Não. Talvez, só se for na Paulista. Ah, achei que eu tivesse feito aqui. Não sei por Não. Eu migrei na residência. Migrei na residência. De clínica? Quando de onco. Ah, tá. Eu tenho a impressão que eu acho que eu já cruzei com você. Pode ser. Eu trabalhei no ICESP uma época, não sei se foi possivelmente. Possivelmente. Tem um rostinho conhecido. Fiquei muito feliz aí de ouvir, né? E eu fiquei pensando em várias coisas, né? Eu queria começar com uma provocação aí para a Nancy, porque a Nancy estava falando da questão da gestão, né? Agora a Nancy é da gestão, então a gente vai resolver a questão da espiritualidade. Né, Nancy? Com certeza, a gente já está batalhando há só um tempo, mas precisa sair mesmo, né? O nosso núcleo de espiritualidade aqui do hospital. Eu acho que, assim, uma das coisas que talvez até preocupa um pouco, assim, eu conversei já um pouco com algumas pessoas do HU que tentaram começar essa caminhada no hospital. Assim, eu até queria que você comentasse um pouco sobre isso, a questão de grupos, né, assim, que visam lucro com isso, né? Parece que existem grupos, eu não conheço, tá? Não é uma experiência minha, mas que eles implantam um serviço de capelania, de alguma coisa, mas com interesses financeiros. Não sei, depois queria que você falasse um pouco sobre se você sabe alguma coisa, como que é isso. A outra coisa, eu fiquei pensando bastante nessa questão que você falou da mudança de estrutura, e eu acho que a mudança de estrutura não só do hospital, como a mudança de estrutura da educação, né, em saúde. Educação, na verdade, na saúde, falando corretamente. E eu, como professora de semiologia que sou também, assim, a gente ensina anamnese no segundo ano da faculdade e fala assim, pergunta a religião, né? Eu não sei se a gente não tem que ensinar outras coisas, como, por exemplo, aborde a espiritualidade do seu paciente, né? Ou coisas simples como a ferramenta FICA, tem uma outra que eu esqueci agora, o acrônimo, que também é bastante usada. Então, eu acho que a gente precisa reestruturar a educação para colocar essas coisas que são tão importantes e cada vez mais tomar cuidado com uma abordagem que não seja puramente física. Porque a impressão que eu tenho é que, assim, a gente passa assim, a maior parte, os 6 anos, na verdade, da faculdade de medicina, só abordando muito questões físicas e muito pouco, às vezes, o contexto social, as questões psíquicas, a espiritualidade do paciente. Então, acho que isso é uma provocação aí mais ampla, mas eu acho que a gente vai ter uma reestruturação, né, geral para a gente melhorar essa abordagem. Porque aí os pacientes não vão achar que, nossa, tá abordando isso, será que ele acha que eu vou morrer? Não, é natural, é importante abordar, isso faz parte, né? Sim. E o povo brasileiro é um povo que, não vou nem falar só que é muito espiritualizado, mas também é muito religioso. A maioria dos brasileiros tem uma religião, então, e eles gostariam, às vezes, que fosse abordado isso, né? Que mais? Bom, acho que era basicamente isso, essas minhas provocações para... Acho que começando com a primeira, a questão da capelania, né? Quanto mais perto você tiver a capelania da equipe multiprofissional, mais você conseguirá moldá-la aquilo que você quer.
né? No sentido de que, conforme vai ocorrendo essa interação, você vai gerando atritos que inevitavelmente resolvem problemas. O que eu quero dizer com isso? Sempre existem certos personagens nessas capelanias que são personagens, às vezes, um pouco excêntricos, um pouco exaltados, um pouco fora do que tem que acontecer dentro de um ambiente de cuidado de saúde, né? Existe uma proporcionalidade do que acontece dentro de uma igreja, dentro de um templo, daquilo que acontece dentro de um terreiro e aquilo que acontece dentro de um hospital, né? E nem sempre as equipes de capelania denominacionais têm isso claro, e nem sempre as pessoas que estão ali de boa vontade têm uma formação profunda o suficiente para essa distinção, né? Então, acho que o fundamental é que as equipes e que o hospital, né, não só deixem, assim, facilitem o acesso. Facilitar o acesso é o básico, mas que você facilite o acesso dentro de uma... Eu sempre falo assim, dentro de uma barganha. Olha, a gente vai deixar vocês trabalharem aqui, fazerem a missão de vocês, porque essas pessoas encaram isso como uma missão, no sentido sagrado, mas nós precisamos que vocês frequentem os nossos espaços comuns de diálogo, né? E isso vai naturalmente filtrando e aparando pontas, e aí você vai perceber que depois de uns 5, 6 anos de trabalho, o capelão vai ser o seu braço direito, ele vai te avisar, doutora, acabei de passar na paciente lá, tá com dor mesmo depois da morfina, viu? E ele vai adquirindo elementos e você vai fazer o contrário também. Vai falar, olha, paciente do 8, capelão, tá péssimo, assim, esperança lá embaixo, tá meio bravo com Deus, tal, enfim. Acho que esse é o primeiro ponto. No que tange a educação médica, bom, eu sou uma das pessoas mais pessimistas em relação ao futuro da educação médica, porque cada vez mais a educação médica ela é imbuída de um olhar positivista, né, onde você só aprende, e cada vez você aprende através de materiais didáticos mais pobres, você aprende aquilo que é necessário, aquilo que é útil. Então, recentemente, eu estava conversando com um grupo de alunos e eles falavam, professor, a gente não usa mais livros, né? A gente usa resumos, apostilas, guias, slides, né? Isso me assusta em vários aspectos, porque o médico, ele, por ser um especialista em seres humanos, né? Então eu vou falar especificamente da minha profissão, mas eu imagino que isso se aplique a todos que atuam na área de saúde, ele precisa ser um especialista em seres humanos, e para isso, além de um repertório técnico perfeito, claro, eu quero ir para uma consulta com pneumonia, que o camarada identifique que eu tenho a pneumonia e me dê antibióticos, é óbvio. Mas isso não é exatamente difícil de fazer, todos estamos alinhados em relação a isso, né? Mas o médico, o profissional de saúde, ele tem que ser um grande especialista em seres humanos. E isso exige um repertório linguístico e um repertório cultural e um repertório literário mínimo. Tá? E o que eu vejo muitas vezes é que cada vez mais a gente tem uma quantidade muito grande de jovens que se candidatam à medicina, isso não é necessariamente ruim, mas com um olhar muito técnico. Assim, eu quero da medicina o anel do poder, né? Nas palavras do Tolkien, quer dizer, eu quero saber passar um catéter, eu quero saber entubar, eu quero saber fazer uma sedação. Isso são habilidades que você aprende, né? São habilidades treináveis, mas a vida do profissional de saúde, e principalmente de quem faz clínica, de quem está ao lado de pacientes muito graves, pacientes que estão morrendo, não é o suficiente, não é o suficiente em nenhum cenário, ao meu ver. E os pacientes reagem a isso, tá? E os pacientes reagem a isso. E eu vejo muitas vezes colegas que são extremamente habilitados dentro das suas áreas que não conseguem construir carreiras sólidas simplesmente porque não possuem outras habilidades mínimas necessárias à abordagem, né, de seres humanos, a conversar com pessoas, né? E eu concordo com você, Carla, acho que isso exige uma responsabilidade muito grande de todos que estão na linha de frente do ensino médico, um olhar, né? Um olhar mais amplo sobre a formação médica, né? E eu digo a você, os alunos querem, tá? Assim, acho que 80% das minhas aulas de espiritualidade hoje são
de iniciativa de alunos. Os alunos se organizam, os alunos montam os cursos e convidam a gente. Obrigada, Felipe. Nancy, a Muriel, acho que levantou a mão e tem algumas coisas no chat. Boa noite, doutor Felipe. Eu sou Muriel, atuo como médica dos cuidados paliativos no interior de Mato Grosso. Uou! E uma das coisas que eu observo é que, na verdade, esse sofrimento, ele não é, o sofrimento espiritual mesmo, ele não é só em relação ao paciente. Quando a gente pega uns pacientes, inclusive aqueles mais idosos principalmente, a gente tem um sofrimento espiritual muito grande em relação ao cuidador. Sim. O cuidador sofre muito. E aí eu me questiono em relação, por exemplo, a anamnese, o que a gente vai fazer com o paciente, né? E como é que existe alguma especificidade na abordagem de um familiar que está sofrendo? O que vai ter de diferença? Então, a gente sabe que ele não está vivendo fisicamente, né, o processo da doença, mas ele está envolvido em todo aquele contexto. E, Sim. às vezes, ele está numa fase espiritual e o paciente já está em outra. Então, a vida biográfica dele foi cumprida, ele está de acordo, tudo aquilo que ele espera aconteceu e tal, só que o familiar, ele não está nessa mesma sintonia. Sim. Então, às vezes, eu fico, não sei, essa questão da abordagem, porque em relação ao paciente, nós temos essas ferramentas. Exato. E no acompanhante, a gente não consegue, no cuidador, a gente tem essa dificuldade. É bem mais difícil essa abordagem, a gente tem bem menos dado, bem menos coisa publicada da abordagem da espiritualidade das famílias, né? Por um motivo muito simples. A família, por mais que a gente queira cuidar deles, eles não se colocaram sobre a nossa responsabilidade de cuidado, né? Esse é um elemento importante em cuidado espiritual, né? Porque cuidado espiritual, o paciente abre a porta para você, ao longo de vários diálogos que partem de uma anamnese, mas é um caminho de construção conjunta a esses acessos, né? Você poder falar sobre Deus, sobre esperança, sobre vida após morte, isso é uma construção, e nem sempre isso faz parte do nosso relacionamento com a família, até porque o nosso relacionamento com a família muitas vezes é mais errático, né? Exceto em famílias muito, muito presentes, na maior parte das vezes a gente vem, tem um, aí na visita tem outro, enfim, nem sempre a gente consegue, exceto talvez com aquele cuidador mais próximo e tal. Mas eu acho que sempre, viu, Muriel, acho que é sempre a gente usar a nossa imaginação e levar em frente alguns preceitos básicos. Acho que o preceito básico é sempre respeitar, acolher e entender a realidade do outro, e sempre partir do cuidado espiritual a partir da realidade espiritual religiosa do outro, né? E, em determinadas circunstâncias, quando a gente identifica um sofrimento muito grande, né, nós podemos, quando não temos um capelão, né, podemos tentar, de alguma forma, sermos fontes de esperança. Hoje mesmo eu falava com uma paciente sobre a morte da mãe dela, e eu falei, olha, o que te traz de esperança depois da morte dela? Ela ficou meio assim, né? Ela falou, mas o que o senhor quer dizer com isso? Eu falei, olha, independente do que nós vamos fazer, sua mãe morrerá nessa internação. Isso está claro para todos nós já há algum tempo. Que você lida com isso com extremo sofrimento, eu não tenho a menor dúvida, né? Certamente um dia eu estarei aí e estarei com o mesmo grau de sofrimento, né? Ou com algum grau de sofrimento no mesmo espectro, não exatamente no mesmo, né? Mas qual é a sua esperança para o depois? Como você significa e como você pretende viver o pós-morte da sua mãe, né? De que maneira você codifica isso com sentido e propósito? E horas bolas, não dá para codificar isso para a maior parte das pessoas sem algum componente espiritual.
E é aí que você pesca. Né? E ela me trouxe à tona, doutora, eu acho que nós estamos aqui de passagem, eu acho que nós estamos aqui dentro de uma aprendizagem, e eu acho que o aprendizado da minha mãe e o que ela tinha para ensinar acabou. Foi perfeito, isso é maravilhoso. Então, isso dá para você agora, num processo interno, ir revendo o que é que ela deixou, qual é o legado que fica, o que ela ensinou, o que ela aprendeu, e para onde ela vai, e para alguns, talvez dentro do campo religioso dela, a perspectiva do reencontro. Né? Mas eu insisto que o elemento-chave desse processo é o diálogo e é a construção de uma ponte terapêutica que te abre esse caminho. Te confesso que é bem mais difícil com os familiares, né, do que com os pacientes, né? Porque principalmente em famílias muito grandes, são sempre diálogos polifônicos, com expectativas religiosas muito diferentes, então nem sempre é fácil, e nem sempre a gente consegue, sendo sincero, né? Às vezes o paciente morre e o acompanhante, o cônjuge, entra numa crise espiritual, num sofrimento desproporcional, luto patológico, enfim. Mas o importante é tentar, né? Obrigada. Tá bom. Nancy, posso fazer alguns comentários do chat e encerramos? Sim, se você puder, eu até tinha pedido aqui para a doutora Carla, porque eu estou numa sala que está um pouquinho distante a tela, e assim, está um pouquinho difícil de ler, então se você puder, agradeço. Mas fica à vontade, então, se quiser pode conduzir, Felipe, o chat comentando. Pronto. Então, aqui a Paula comenta, né? Acá no Brasil tem direitos por lei, existem, né, uma série de legislações mais ou menos claras, existem questões relacionadas propriamente a credenciamento de hospitais, credenciamentos de qualidade, nem sempre isso é uma regra, uma lei que funciona em termos práticos, né? O professor Marco comenta da terceirização da capelania, a maior parte das nossas capelanias são terceirizadas, né, no sentido de que elas são absolutamente alheias à estrutura do hospital, né, da instituição de saúde. São igrejas, comunidades, grupos religiosos que se organizam e nos frequentam. E essas pontes de diálogo costumam ser pobres, sendo sincero. As perguntas do FICA, então o F se relaciona à fé, a características da fé, o I, a importância disso, o C, a maneira como a comunidade religiosa do paciente lhe oferece suporte, e o A, a maneira como nós podemos abordar, né? A Ângela coloca, hoje faço curso de capelania e os hospitais que já estão mudando o nome de capela para algo multiespiritual. Acho que o grande problema é assim, a jornada espiritual da humanidade é repleta de elementos simbólicos religiosos, ponto. Quando você joga a água fora, tem que tomar cuidado para não jogar o bebê. Esse é sempre o risco que você corre, e aquilo fica uma coisa tão pasteurizada que não significa nada para ninguém, e os funcionários adoram usar o espaço para dormir na hora do almoço. Então, eu falo isso de experiência própria de algumas realidades pelas quais eu passei. Então, você tem que tomar cuidado. Eu acho que faz super sentido que os espaços de experiência espiritual sejam espaços plurais, sejam espaços multifacetados, multi-espirituais. A gente tem que entender que, para a maior parte do contexto religioso brasileiro, existem símbolos, existem imagens, existem uma série de elementos que remetem a essa forma de viver a espiritualidade, e às vezes você banir completamente esses símbolos, aquele espaço passa a não significar nada para ninguém. A Fábia fala sobre bizarro estudar sem livros. Estamos vivendo outra época, os livros são apresentados de outra forma. Eu acho que, acho que o grande questionamento é o repertório linguístico e a cultura da leitura que nós precisamos ter no nosso processo de formação humano, não só técnico, né? Cuidados paliativos, paciente, equipe, família, pleno acordo, e esse espaço de escuta e acolhimento é fundamental, sem dúvida. Acho que essa é a base do cuidado terapêutico em espiritualidade, são os ouvidos, muito mais do que a boca. Tá bom? Não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição, não sei se a doutora Denise ainda está aqui com a gente também, que eu lembrei das abordagens e dos encontros que nós tínhamos também, que a doutora Denise coordenou por muito tempo,
com os funcionários, né? E o quanto isso sempre foi muito importante. Dê, que bom que você está. Né? Então, acho que um outro aspecto muito importante também, se você puder compartilhar um pouquinho, Dê, acho que seria bem bacana, né? A abordagem do cuidado espiritual também com a equipe. Bom, obrigada aí pela aula, viu, Felipe? E todas as contribuições aí de todos, né? Na verdade, a gente no hospital universitário de uma maneira muito informal, né? Eu percebi que tinha muitas pessoas dos profissionais da área da saúde com esse burnout, essa questão mesmo de que existe uma espiritualidade que não é suprida no dia a dia, né, desses funcionários, e que a maioria é católica mesmo, e temos, assim, vamos dizer que a maioria é católica, nós temos evangélicos também, e foi muito gostoso a forma como a gente conseguiu unir as diversas denominações através de um estudo bíblico. Então, a gente conduziu por anos aí estudos bíblicos, então não se fala de igreja, não se fala de uma autoridade espiritual, mas focamos aí na Bíblia, que é uma coisa consensual, e também através de orações, dos pedidos que os funcionários levantavam, né, seja pessoal, seja de trabalho, e aí a gente conduziu por vários anos um grupo, e na pandemia a gente acabou desativando, mas eu continuo mandando todo dia mensagens bíblicas aí para o grupo, né? Então, isso é feito de maneira bastante informal, e realmente a gente tem um desejo de retornar o grupo presencial e implantar a capelania, porque é muito isso, viu, Felipe? Eu sinto muito essa demanda, assim, vira e mexe, o pessoal chama aí para fazer uma oração, a gente vai lá e faz, depois todo mundo reza junto o Pai Nosso. Então, acho que, de novo, voltando para você, viu, Nancy, nós precisamos realmente incorporar a capelania como uma necessidade do nosso cuidado diário aí para os profissionais da área da saúde e também para os pacientes, né? Muito obrigada aí por esse momento. Eu estou vendo, obrigado aí pelos comentários, Denise, estou super de acordo, acho que da mesma maneira como você pode usar a Sagrada Escritura, você poderia usar trechos do Alcorão, por exemplo, né? Tem sabedoria ali, né? Tem elementos que nos remetem a necessidades de perdão, de amor e de sentido, né? Como poderiam usar textos brâmicos, enfim, mas é claro que em termos práticos, para nós, na nossa realidade, a Bíblia cristã ajuda muito, né? Acho que tem uma discussão aqui sobre a terceirização, quer dizer, você pagar um grupo de capelania para atuar no hospital não faz muito sentido. Ou você contrata um capelão do seu bolso e você forma esse cara dentro da sua instituição, então isso, ao meu ver, é o que se faz na maior parte dos países, né? Então, por exemplo, no Canadá, eu tive a oportunidade de ver isso, de fato, o hospital contrata 3 pessoas formadas em capelania e forma esses caras dentro do que você quer dentro do hospital, né? Acho que talvez o melhor modelo que a gente tenha no Brasil, por enquanto, seja, de fato, pegar as equipes voluntárias e se aproximar delas e torná-las nossas parceiras, tá bem? Pessoal, eu tenho um meeting agora às 9h30, vou ter que me desconectar de vocês, mas agradeço a todos pelo papo, pela oportunidade, por encontrar pessoas especiais, por me permitirem falar sobre esse assunto que me fascina e conduz boa parte da minha carreira. A gente agradece muito a sua presença, Felipe, né? A presença de todos que estiveram aqui com a gente hoje. Amanhã a gente continua as atividades também. O Núcleo de Assistência Espiritual e Religiosa, não sei se a Tati está aqui também ainda, mas a gente está caminhando, a pandemia acabou atrapalhando um pouco, mas nós já tivemos encontros com vários religiosos de várias denominações, nós tivemos encontro com representantes de instituições espíritas, algumas igrejas evangélicas, alguns padres ou religiosos de igreja católica, e logo, logo a gente vai estar conseguindo, sim, estruturar, né? Em breve, o nosso Núcleo de Assistência Espiritual e Religiosa do Hospital. Tá bom? Muito obrigada, Felipe, obrigada a todos.
E amanhã a gente se encontra às 7h30, né, doutora Carla? 7h30, com a brilhante professora Maria Júlia Kovacs, que vai falar de luto antecipatório. Não percam. Não percam. Amanhã acho que as palestras vão ser a maioria presencial mesmo, então quem tiver pelo HU, vamos lá nos encontrar no segundo andar ou então aqui pelo Meet, tá bom? Boa noite. Luto antecipatório. Vai ser muito bom. Nos vemos amanhã, 7h30. Tchau, tchau. Tchau.